O título da série que eu vou estar ministrando é As Três Cadeiras. A ideia das três cadeiras é que isso produza um efeito mnemônico, como um lacinho no dedo, para a gente lembrar depois que a gente for embora. Desde garoto eu sempre tive péssima memória. Eu me lembro que eu comprava no armazém do seu Augusto, e uma vez minha mãe me deu um bilhetinho com as informações do que eu tinha que comprar ali, e uma nota de alguns cruzeiros, não me lembro mais quanto que era, quanto que valia aquilo. Eu sei que no caminho, eu pensei que o bilhete com os itens seria completamente desnecessário, porque eu podia confiar na memória. Então, eu me lembro que eu piquei tudo e joguei. Cheguei lá no lugar e comecei a pedir alguns itens, e fui pedindo os itens, e na hora de pagar eu tirei e entreguei para ele o bilhete. Aí eu abri os olhos e falei, rasguei os cruzeiros. E foi verdade. Cheguei em casa e falei, olha mãe, precisa ir lá no seu Augusto, porque eu piquei o dinheiro ao invés de picar o bilhete. Bom, não confie na memória, não é uma boa coisa. Mas então nós preparamos aqui um recurso mnemônico, né? uma ferramenta para você lembrar de algumas coisas importantes que a palavra de Deus tem a dizer. E daí o título, As Três Cadeiras. E o subtítulo disso tem a ver com você experimentar despertamento espiritual. Experimentar despertamento espiritual nas diversas áreas de nossas vidas. Então, nós vamos dividir em algumas áreas esse despertamento espiritual, pessoal. Nós vamos fazer isso olhando, por exemplo, na vida de Josué, com esse personagem que nós vamos iniciar. Depois nós vamos adiante. É claro que algumas coisas vai ser assim, uma visão panorâmica do que nós vamos estar vendo. Então Josué, depois nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós vamos ver Davi até Roboão. Depois nós vamos ver nos ensinamentos do apóstolo Paulo e nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos do apóstolo Paulo, tá bom? Então fique bastante atento a tudo isso. E uma coisa importante que eu queria te dizer é que você... Júnior, pode ir acelerando aí, vou falando, você vai passando. Não pense que eu estou aqui com qualquer atitude professoral, tá? Não estou. Muitos de vocês que estão aqui têm muito mais experiência de vivência familiar do que eu. Mas me veja mais ou menos como alguém que está sentado no carro do seu lado, com GPS na mão. Mas eu estou dentro do carro com você, eu não estou fora do carro. Essa viagem de edificar famílias fortes, famílias que são consistentes com o projeto de Deus, é uma viagem que fazemos juntos. Eu tenho os meus acertos, os meus erros, mas eu sempre procuro ter o cuidado de ter na minha mão o GPS de Deus. E é apenas isso que nós vamos fazer aqui juntos. Juntos nós vamos olhar o GPS de Deus para ter certeza que estamos no caminho certo. Amém? Pode colocar todos os itens, Júnior. Pode. O Júnior não está muito bem, gente. Ele sabe que o Júnior tem uma filhinha. Quantos anos tem a Karina? A Karina tem 9. E você sabe, depois que você tem filho, muda muita coisa na vida do casal, né? O casal quase não tem mais tempo para o outro, para o romantismo, né? Os filhos estão sempre ali em volta. Então, o Júnior vem passando isso há muito tempo, mas o pessoal aqui voluntariamente pegou a Karina e levou para um outro quarto, para que ele pudesse bater um papo com a esposa, se ver. Mas ele ficou tão nervoso com a experiência, que era quase que a primeira vez, que atrapalhou o estômago dele, ele não está se sentindo bem, mas vai dar tudo certo. Nada que um copo com água com açúcar não resolva, vai dar tudo certo. Oi? Deus é fiel, é isso mesmo. Então vejam só, queridos, nós vamos observando na vida dessas pessoas como é que se deu, como é que aconteceu o despertamento espiritual. E o que nós fizemos? Como uma imagem vale mais que 1000 palavras, pelo menos é o que dizem, nós preparamos um vídeo. É um vídeo curto, deve ter uns 8 minutos mais ou menos, em que
durante todas as sessões vai ser como uma novelinha, tá? Então você vai ter uma parte do vídeo agora, na próxima sessão você vai ter outra, e até amanhã. E o que nós fizemos, eu já vou adiantar para você poder continuar abençoando o Beto e a turma. Nós, ao invés de colocarmos as legendas do vídeo, nós fizemos uma dublagem do vídeo, para ajudar algumas pessoas que tinham dificuldade com a leitura. Agora, não espere nada da Herbert Richards, tá? Inclusive já estou antecipando para depois você não ter nenhuma crise de gargalhada no meio, nada disso, tá bom? Então, eu emprestei minha voz, por exemplo, para uma das pessoas, mas eu vou dizer uma coisa. Enquanto eu fazia isso, eu estudava ali a experiência do personagem principal dessa história. É realmente de quebrar o coração. Porque é o dilema de um homem que está vendo o pai morrer. Um pai que era muito fiel a Deus, e ele não conseguiu absorver esse relacionamento com Deus. Então ele está numa angústia profunda ali, ao lado do leito de morte do pai. Então eu queria que você, nesse processo todo de assistir, desse um desconto na parte de qualidade e se concentrasse na mensagem, no cerne da mensagem. Stephen, there's your ticket and itinerary. Now the rental car is reserved in your name and the hotel is secured with a corporate credit card. Okay. Remember, Stephen, these guys have been in business a long time. They know every angle, so keep your guard up. Yeah, I know. Show no fear. That's right. Agree to nothing until the lawyers dot the I. Right. Call us as soon as the meeting's over. Don't keep us guessing. All right. Hey, I'll see you on Thursday. Thank you. Hey, good luck. Couldn't need more than luck. Well, you look familiar. I thought you were long gone. Forget something? No. I got a phone call. It was Catherine. Catherine. She needs you to call home right away. Yeah, did you tell her a plane to catch? Left the cat back on the roof or what? Stephen, she sounded serious. I think it's about your dad. Katie, what's up? What's the prognosis? Right. Is there something I can do? Yeah. You're gonna have to make this trip. I gotta go home. Growing up, I wanted to be just like my father. That was my plan. I wanted the life he had. So solid, so uncomplicated, so peaceful, so unlike my own. In his eyes, I never saw that dazed look of uncertainty or fear. It's in God's hands, he'd say. No matter what was happening, it's in God's hands. He was so full of faith, it was contagious. We've been gone too long. There's something special about my parents' home. Something beyond nostalgia. My brother, he calls it contentment. Kate says it's spiritual. All I know is my parents planted a piece of that something deep within me. And for the first time in a long time, I feel it stirring. We're losing him, Stephen. I can feel it. Stephen, go to him. Talk to him. I know he can hear you. Tell him that you love him. Tell your daddy goodbye.
The pleasure's here, Mom. Dad, it's Stephen. Hey, I gotta tell you, I've seen you looking a whole lot better. Is this really happening? This is too much. I can't handle this. Who is this broken vessel? Locked away fighting his private battle. Is this really my dad? Oh, Dad. I remember you so differently. So very differently. I remember you towering over me. Your hands large and strong. Your voice so comforting. Dad, you poured your life into me. You lived your faith in full view. You gave me everything you had. No boy ever knew a better dad. Dad, I need to say some things. Just things that I just never got around to saying. I guess now's a good time, because you can't talk back. I know that you and we didn't see eye to eye on a lot of things. We're just so different. But I swear with each passing year, I realize how much of you it lives right here. And I want to be worthy of you. I want to prove that your prayers, that they were answered, that they have shaped me into who I am. But you know, no matter how successful I am, something is missing, Dad. It's really missing. It's something wrong. I never connected with God the way you did. I just never did. I'm so sorry. I'm not ready to lose you. Far to go. So far to go. Dad, I love you. Eu acho que não existe nada mais triste e desconfortável nas nossas vidas quando nós chegamos no momento de perdermos aqueles a quem mais amamos e chegamos à conclusão de que estamos longe do alvo. Muito longe do alvo. De olharmos para aquelas pessoas
que investiram tanto em nossas vidas, que acreditaram tanto na gente, que depositaram tantas coisas, e olhamos para nós e chegamos à conclusão de que estamos tão longe do alvo. Esse é o desafio de todos nós, porque quando nós nos reunimos num congresso de família, até algumas pessoas falam, eu queria muito que meu cunhado viesse, mas ele disse que ele não tem problema na família. Eu pensei, puxa, isso aí já deve ter sido glorificado. Todos nós temos problemas na família. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Não é verdade? Mas existem valores inegociáveis do reino de Deus. E existem recursos que Deus nos disponibilizou para que nós possamos viver uma vida diferente. E nós nos reunimos aqui, não apenas para a gente falar de todos os nossos problemas, mas para a gente ter um reencontro com Cristo. Porque, no final das contas, é Cristo que é a resposta. Eu não posso consertar minha família se eu não estiver bem com Cristo. O meu pai, que eu amo muito, e que me ensinou muitas coisas boas, não me entendam errado nesse ponto, mas que foi um alcoólatra. Tudo que ele tinha a me dizer era simplesmente, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas as coisas não funcionam assim, porque não existe voz mais forte, sóbria e mais alta do que a voz do exemplo. Então eu queria começar a falar com vocês, assim como nós vimos neste primeiro episódio, duas cadeiras. A primeira cadeira de um pai que conhecia Deus. A segunda cadeira de um filho adulto que conhecia sobre comportamento, mas não conhecia Deus. Que Deus era distante para ele. Era um ensino, era um conceito, era uma religião. Mas Deus não é uma religião. Deus é um relacionamento. É isso que Ele espera de nós. Mas vamos adiante. Nós vamos ver então na vida de Josué, na vida de Abraão, na vida de Davi, nos ensinos de Paulo, nos ensinos de Jesus a respeito disso. Vamos começar então falando da vida de Josué. No capítulo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 24, embora nós vamos colocar na projeção aqui, então você deve ficar tranquilo quanto a isso. A partir do versículo 14, o Júnior vai pôr ali na projeção para a gente. 24, 14. Se você encontrou Josué, diga amém. Está fácil, né? Diz assim, eu vou ler na atualizada, se não me falha a memória, a projeção nós temos corrigida, mas assim nós agradamos as diversas preferências aqui, excetuando-se aqueles que gostam da NVI, vou ficar em débito com você, e aqueles que gostam da linguagem de hoje, vou ficar em débito com você. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito interessante que Josué, você sabe, ele é esse homem que substituiu Moisés, e eu aposto que isso não foi tarefa fácil. Obrigado, Deus abençoe você e sua prole, tá? Você tenha uns 10 micro-ônibus. Então, você sabe que a tarefa de substituir Moisés não era fácil, porque ele podia simplesmente clonar o comportamento de Moisés, não é? Ele podia simplesmente clonar os discursos de Moisés, as ações, como algumas igrejas, hoje simplesmente você produz um sistema de clonagem. E aí um imita o outro, que imita o outro, que imita o outro. Não é? E
Mas Josué sabia que isso não seria suficiente. E Deus sabia que simplesmente clonar um comportamento não seria suficiente. Então Deus se apresenta a Josué. E Deus conversa com Josué. E Deus diz a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Relacionamento. E ele foi um líder extraordinário. Conseguiu, por assim dizer, conquistar tudo que era conhecido na época na Terra Prometida. E aí no final, já na conclusão, no ápice da sua vida, ele conclama todo o povo. Diz: olha, você tem uma escolha. Se você acha que não é uma boa seguir a Deus e servir a Deus, tudo bem. Há muitos outros deuses disponíveis aí no mercado cananeu. Mas ele assume um compromisso. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a primeira cadeira representa Josué. Vamos ver uma outra referência. Diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué. Agora observe bem: e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Josué conhecia o Senhor. O Senhor conversou com ele. O Senhor fez promessas a ele. Ele é a primeira cadeira, tem relacionamento. A segunda cadeira são os anciãos que vieram depois dele, que viveram depois dele. E durante esta outra geração agora dos anciãos, o povo de Israel também continuou a servir a Deus. Mas observe que há uma mudança muito sutil. Josué conhecia o Senhor e as obras do Senhor. Agora, os anciãos conheciam as obras do Senhor. Perceberam a transição? Então, eu penso, queridos, que a pergunta que nós temos que responder sempre, antes de tentarmos consertar qualquer coisa em termos relacionais, é: eu conheço o Senhor ou eu conheço as obras do Senhor? É como aquela história muito conhecida do homem que vai na frente num concurso público, numa gincana evangélica, e recita o Salmo 23, e quando ele termina, todos estão em pé, ele é ovacionado, aplaudido diversas vezes, e depois, quando um outro senhor camponês simples, de calo nas mãos, recita o mesmo Salmo, as pessoas estão chorando, e perguntam qual é a diferença. Um conhece o Salmo, o outro conhece o pastor. O que conhecemos nós? Já no livro de Juízes, você vai ver que as coisas começam a mudar. No livro de Juízes, diz que se levantou uma outra geração. Agora já é a terceira geração. É a terceira cadeira. E essa terceira cadeira não conhece o Senhor, nem as obras do Senhor. Vamos adiante? Então a primeira cadeira é Josué, a segunda cadeira são os anciãos, a terceira cadeira é o povo, a geração que já não mais conhecia a Deus. Então nós vamos nos concentrar agora nessas questões relacionais. Eu queria que você observasse então que a primeira cadeira conhecia o Senhor. Veja só, se você ler aqui Josué capítulo 24, versículo 31, diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam, pode pôr o próximo, Júnior, que sabiam, que conheciam as obras do Senhor. E você vai ver que isso se repete na continuidade do texto, no versículo de Juízes, diz assim: e foi também a congregação, toda aquela congregação, a geração de seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Pode pôr adiante, Júnior. Não conhecia,
não conhecia. Quando você pensa, por exemplo, na relação de pai e filho, o que nós conseguimos produzir é basicamente o comportamento. A gente pode ajudar os filhos a se comportarem como cristãos. Mas nós precisamos levá-los num outro nível. No nível de conhecerem a Deus. Porque não é apenas uma questão de corrigir comportamento. Os psicólogos chamam de behaviorismo. Que é você condicionar o comportamento. Mas isso você consegue fazer até com um gato. Até com borboleta. Eu vi um documentário lá do cara que treina borboleta a pousar no lugar certo. Mudar externamente não é a coisa mais difícil que tem. Você pode tentar com choque elétrico, com espada, enfim, muda o comportamento. Com uma arma em punho, você pode fazer qualquer pessoa se ajoelhar, não é verdade? Mas você pode fazer alguém amar? Não. Então nós temos que criar ambientes para que os nossos filhos conheçam, pelo menos comecem a conhecer as obras de Deus. Deixa eu me ver, não era o inverno, porque o nosso inverno tem sido bem quente. Acho que era o outono, que foi muito frio. Eu fui até a cidade, eu planejei tudo, fui até a cidade. Comprei algumas madeiras, levei para casa. Comprei uns queijinhos, né, reverendo? Porque eu não achava o marshmallow em lugar nenhum. Então eu comprei uns queijinhos mussarela, umas salsichas, botei nos espetinhos, fiz uma fogueirinha lá fora, peguei meu violão, levei minhas crianças lá fora, Julie também lá fora. Aí cantamos algumas músicas. A Julie passou um café lá na fogueira. Eu comecei a contar os meus causos mirabolantes, os meus filhos, os olhinhos deles ficavam desse tamanho. Aí daqui a pouco eu mudei e comecei a contar experiências que eu tive com Deus, desde o início da minha conversão. Porque aqueles brinquedos bons que eu dei a eles, eles vão esquecer um dia, eles não vão lembrar. Mas as histórias que eu contei a eles, eles vão carregar para sempre. Porque eu lembro até hoje as histórias que a minha avó contava. Então as histórias que você conta para os seus filhos devem ser aquelas histórias do que Deus fez na sua vida. Para que eles conheçam as obras de Deus. Mas é muito importante que aqueles que estão na primeira cadeira, a cadeira de Josué, vamos pôr assim, para ajudar na nossa memorização, são pessoas que têm um compromisso de relacionamento com Deus. Nós precisamos, queridos, aprender a ter um compromisso de relacionamento com Deus. Sabe, hoje em dia, você sabe, os jovens têm muito na moda o ficar, né? Eu estou ficando com aquela garota, eu estou ficando com aquele menino, o que implica simplesmente num certo envolvimento físico até um determinado grau, mas sem nenhum compromisso. E sabe que eu acho que tem gente assim em relação a Deus? Eu estou ficando com Deus. Eu dou uns beijos em Deus de vez em quando, eu peço umas bênçãos, eu faço umas campanhas de prosperidade, de cura divina. A gente está ficando, mas eu não sigo a Deus assim de verdade mesmo. Eu estou ficando com Deus. Sem compromisso. Mas a cadeira que conhece a Deus, a cadeira que de fato tem relacionamento com Deus, não é a cadeira daqueles que querem apenas ficar com Deus. Até porque Deus não se daria a esse tipo de relacionamento. É a cadeira daqueles que dizem, eu tenho um compromisso com Deus. Eu me relaciono com Deus. Eu sei quem Deus é. Eu conheço a Deus. Eu sei o que Deus gosta. A segunda cadeira já é uma cadeira descompromissada, mas é uma cadeira de obrigação e responsabilidade. Quantos você conhece assim? Muitas vezes nós caímos nesse ciclo cristão. Eu tenho que ir no culto. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Eu tenho. E vira um ciclo de responsabilidade apenas. E aí isso vira um fardo. E os nossos pequeninos estão observando isso. Eles estão observando a diferença do jeito que eu pego a revista Placar e do jeito que eu pego a revista de escola dominical.
Eles veem a diferença em quando eu sento para assistir um DVD do Leandro, do Derek Stringer, e quando eu sento para assistir o último lançamento de Hollywood. Eles vão observando tudo isso. E aí a minha vida cristã vira apenas um amontoado de responsabilidade. Eu passo isso adiante. E sabe, há vários pastores aqui, eu sei, vários obreiros, e eu como vocês comungo disso. Esposa de pastor. Às vezes nós estamos transferindo para os nossos filhos aquelas impressões ruins que nós não deveríamos transferir. Um amigo meu chegou a dizer que filho de pastor é como alguém criado no banheiro, que vê o pai limpar toda a sujeira da igreja quando todo mundo foi embora. Mas deveria ser assim. Nossos filhos precisavam aprender a amar Jesus, a conhecer a Jesus. Você sabia que uma das maiores razões porque a terceira geração, a terceira cadeira, os filhos não permanecem mais na igreja, está relacionado com as reclamações dos pais a respeito da igreja? Você sai no seu carro da igreja, reclamando da pregação, reclamando do louvor, reclamando do culto. E seu filho está ali. Você acha que ele está brincando, desenhando? Ele está absorvendo cada palavra. Quando ele se tornar alguém adulto, ele vai dizer, não prestava para o meu pai, para minha mãe, por que vai prestar para mim? Eu não quero. Queridos, a verdade é que igreja somos nós. Certo? A palavra igreja significa assembleia, reunião das pessoas. E os templos são os lugares que a gente se encontra para treinar um ao outro. É o nosso QG, o nosso quartel-general. E no caminho nós deveríamos estar edificando os nossos filhos. É interessante como os meus filhos duplicam as coisas que nós dizemos e fazemos. Mas vamos adiante. No caso, então, como a segunda geração foi uma geração que já não conhecia Deus, mas conhecia apenas as obras de Deus, nós chegamos, então, em Josué. Volta um pouquinho, Júnior, por favor. Deixa eu ver essa referência que você colocou. Isso. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que o Senhor, ou que ele fizera em Israel. Pode adiante. Então isso produziu a terceira geração, que é uma geração conflitante. Vamos para frente, Júnior. Conflitante. A primeira tem compromisso, a segunda é descompromissada, a terceira é conflitante. Por quê? Veja só o que diz o texto. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração, é a terceira, após ela, e se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o quê? O que era mal diante dos olhos do Senhor. Olha que mudança em três grupos, em três cadeiras. A primeira conhece o Senhor, a segunda conhece as obras do Senhor, a terceira não só não o conhece, não conhece as obras, como agora está fazendo o que é mal perante o Senhor. Eles passaram a adorar os Baalins, que é um plural para definir todos os deuses que existiam naquela região. Você sabe que Baal era um deus da fertilidade. Então, eles ofereciam sacrifícios e oferendas a Baal para que pudessem prosperar. O culto a Baal era basicamente circunscrito a envolvimento com prostituição, as prostitutas e prostitutos cultuais. E além disso, sacrifícios humanos. Então imagine você agora imagens erigidas com mãos incandescentes e pequenas crianças, pequenos bebês sendo colocados ali para serem queimados ainda vivos. Para quê? Para que os pais pudessem ter uma boa colheita. Para que os pais pudessem ser prósperos. Para que os pais pudessem ter tudo aquilo com que sonharam. Aí nós dizemos, jamais, jamais. Mas porque os nossos Baals são diferentes. Os nossos Baals são outros. Nós sacrificamos nossos filhos em outros altares. Quando a única coisa que faz o trabalho de babá na minha casa é a televisão, eu estou sacrificando meu filho num altar.
Quando o meu filho conhece melhor a babá que conhece a mim, eu estou sacrificando meu filho no altar. Quando ser próspero e ter mais e mais é mais importante do que gastar tempo com os meus filhos, eu estou sacrificando eles, eu estou mostrando que eu não conheço a Deus. Eu ouvi certo pregador dizendo que quando Deus se apresentava, ele dizia: eu sou o Deus de teu pai. Se Deus aparecesse hoje e falasse: eu sou o Deus de teu pai, a resposta seria: então eu não quero nada contigo. Quando, inclusive, as atividades institucionais da fé nos tolhem da nossa convivência com os nossos filhos, nós estamos colocando eles nos altares. Então veja que coisa terrível que aconteceu. Rapidamente, uma geração se levanta que não conhece a Deus e que agora faz o que é mal. E a gente fica pensando: puxa, olha aí, fiz tudo certo, pus na melhor creche, dei a melhor babá, assinei a melhor TV por assinatura para ele assistir o Discovery Kids o dia inteiro. E olha aí o que saiu disso. Queridos, nós precisamos encontrar e criar ambientes para que os nossos filhos conheçam ao Senhor. Mas a primeira coisa é que eu e você precisamos entrar nesse ambiente para conhecer ao Senhor. Eu não quero conhecer uma religião. Eu não quero conhecer toda a confissão doutrinária. Eu quero conhecer a Deus e ser conhecido de Deus e poder dizer: Deus, Tu és meu Pai. Vamos em frente. A geração de Josué teve as obras de Deus, os anciãos viram as obras de Deus, e a próxima geração não conhecia mais a obra de Deus. Primeira pergunta que eu queria lançar nesta manhã é: em que cadeira eu estou sentado? Em que cadeira você está sentado? Você conhece a Deus? Você conhece as obras de Deus? Ou você já está na terceira cadeira? Olha, eu não conheço a Deus. Eu não conheço as obras de Deus. Porque, queridos, encontrar a primeira cadeira, sentar-se na primeira cadeira, é o grande desafio que nós temos, logo no início desta nossa conferência. Vamos adiante? Agora nós vamos voar sobre as informações aqui. Despertamento na vida de Abraão. Claro, a primeira cadeira é Abraão, a segunda cadeira é Isaac, a terceira cadeira é Jacó. Abraão é uma pessoa interessantíssima porque ele tem um relacionamento do tipo Deus e eu. Imagine você que ele é de Ur dos Caldeus, Deus aparece para ele e diz assim: sai da tua terra, de toda a segurança que você tem, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagina você receber lá na sua casa um flyer, uma propaganda dizendo: faça as malas, sai da tua terra e vai para o congresso que você ainda vai descobrir onde é. Já vai. Você diz: está louco, não vou, de jeito nenhum. Agora Abraão recebe esse convite para abrir mão de tudo aquilo que lhe dava segurança, família, trabalho, a região em que ele mora. Ele conhece tudo, ele conhece a padaria, ele conhece o dono da farmácia, ele conhece tudo. Para ir, não para um lugar que Deus já diz onde é, mas para ir para um lugar que ele não sabe onde é. Porque quando Deus, eu vejo assim, a pessoa: olha, então, irmãos, eu quero agradecer, eu recebi um chamado missionário, eu estou indo para Nairobi. A gente diz: olha, que bênção. Agora Abraão, se fosse se levantar na frente de uma igreja e dizer: irmãos, eu recebi um chamado missionário, e para onde você vai? Não sei. Eu só sei que vou. Ou melhor, eu sei com quem vou. E o relacionamento Deus-eu era tão importante que ele confiava em Deus a ponto de abrir mão de todo o seu conforto, de toda a sua segurança, e para ir, não sei para onde. E foi. O segundo, que é o filho dele, o Isaac, já é um relacionamento eu-Deus. Deus é bom, gosto de Deus, eu nasci na terra prometida, cresci na terra prometida,
Mas a coisa parece estar meio estranha aqui. Você vai ver que na narrativa sobre Isaac, uma das coisas que ele quer fazer é ir embora para o Egito rapidamente, sem sequer questionar ou conversar com Deus. Deus é bom, mas eu acho que eu vou aqui fazer a minha coisa, do meu jeitinho, eu sei como é melhor. Às vezes Deus é meio devagar, ele precisa de uma forcinha, e eu vou ajudá-lo a resolver isso. E aí nós temos Jacó. Jacó é basicamente eu. Eu quero essa bênção, eu vou conseguir essa bênção e eu vou fazer do meu jeito. E ele vai, e se aventura em tudo isso, não é? Agora, apesar de tudo isso, Deus se revelou a cada um deles. Deus encontrou a cada um deles. Onde estavam? E Deus fez uma transformação radical na vida dessas pessoas. Deus pode fazer em nossas vidas também. É interessante, então, que se nós fôssemos fazer uma aplicação para os nossos dias, Abraão era aquele tipo de pessoa que o que Deus diz eu faço. Então a primeira cadeira nesse caso são aquelas pessoas que baseiam as suas decisões nas Escrituras, na Bíblia. O que Deus diz, eu faço. A segunda cadeira é aquela cadeira baseada na opinião das pessoas mais experientes. O que os irmãos na fé disserem, eu faço. E a terceira cadeira é aquela, não, o que a sociedade diz, eu faço. Sabe, nos meus 19 anos de ouvindo pessoas e aconselhando pessoas, eu vejo que muitas vezes o que eles querem, porque eles estão na segunda cadeira, não todos, mas muitos estão na segunda cadeira. Eles não sabem chegar lá na Escritura e ver o que Deus diz e pôr na prática o que Deus diz. Então ele precisa da opinião de alguém para pôr na prática aquilo. E a terceira cadeira não está nem aí com o que Deus diz, ou com o que os irmãos dizem. É o que a sociedade diz. Eu não duvido muito que daqui a pouco chega lá na porta da igreja, olha, como vai, pastor? Essa aqui é a minha esposa, Judite, muito prazer. Essa aqui é a minha concubina, Arlete. Nós temos um relacionamento estável, reconhecido pelas leis do país. E nós gostaríamos de congregar aqui. Aqui estão os meus filhos, aqui está o Ismael, e aqui está Isaac, né? Eu não duvido. E se diga cristão. Eu não duvido. Porque algumas pessoas ajustam o seu modo de viver de acordo com os parâmetros da sociedade. Mas a sociedade não é referência para o parâmetro daquele que quer servir a Deus. Você sabe que durante muitos anos os romanos, por exemplo, viviam um estilo de vida panansexual, abusavam de meninos, tinham o direito de matar os seus filhos. Veja, a sociedade não é parâmetro. Assim como em Israel, a sociedade diria, tá bom, não tem problema, você pode torrar seu filho no fogo se isso vai trazer prosperidade para a gente. Eu gosto de ilustrar mais ou menos. Eu fiz isso algumas vezes, e vocês que já têm acompanhado nosso ministério já fizeram isso, mas eu acho que sempre vale mais uma vez. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos e aponte para Mogi das Cruzes para ajudar o Leandro, que está completamente perdido, voltar para lá. Feche os olhos e aponta para Mogi das Cruzes. Aponta, vamos. Senão eu não chego lá, gente. Isso. Mantenha apontado, abra os olhos e olhe ao redor. Olhe ao redor. Eu não chegaria nunca em Mogi das Cruzes. Pode sentar. Veja, eu não chegaria nunca em Mogi das Cruzes. Ainda estão debatendo, né? Um apontou para lá. Irmão, Mogi das Cruzes é bom, mas não está lá ainda. Não é? Se fosse Mogi da Cruz, quem sabe? Outros, a ideia dele é Mogi das Crises, né? Então, deve estar em algum lugar lá embaixo. Veja, quando você quer chegar a algum lugar, eu acho não é suficiente para te levar lá, não é? Se você se perder aí no caminho, parar no posto e falar, olha, eu quero chegar em Mogi. Eu acho, não adianta. Eu preciso de certeza, porque senão você me manda para Minas Gerais, você me manda para outro lugar. E algumas vezes na nossa relação pessoal, nosso relacionamento com Deus,
nas decisões que tomamos, nós achamos que um eu acho é suficiente. Não é suficiente. A opinião da sociedade não é suficiente. Nós precisamos de um GPS. Nós precisamos de uma bússola. E o GPS é esse. A bússola é essa. O que nos dá a direção é este livro. É a palavra de Deus. É aqui e a partir daqui que nós encontramos a direção que precisamos. Quando nós consideramos isso, por exemplo, pode pôr o próximo gráfico. Vamos imaginar que fôssemos fazer então uma avaliação. As decisões da sua vida, como é que você toma? Da sua vida espiritual, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho. Eu conheci um empresário muito próspero nos Estados Unidos. Eu perguntei a ele, escuta, qual é o segredo do seu sucesso? Todos nós queremos saber, não é? O que te faz tão próspero? Ele falou, rapaz, tem umas informações que eu tenho aí que não falha. Falei, me dá a dica. É hoje que o Verdade Bíblica vai prosperar para todas as direções. Aí ele falou, vou pegar para você. Foi numa gaveta no escritório dele, abriu, tirou. Falei, mas essa é a Bíblia. Ele falou, é daqui que eu tiro todas as direções para os meus negócios. Aí falou, senta aí, pastor. E abriu em Provérbios. Dói. Abriu em Provérbios. E começou a me mostrar o livro de Provérbios todo riscado, anotado, marcado. A bússola daquele homem não é a sociedade, não é a economia, não é o Banco Central. A bússola e o GPS daquele homem é Deus. E é por isso que Deus o tem abençoado tão grandemente. Mas vamos adiante. Eu fiz uma pesquisa e nos meus dados é mais ou menos isso que eu tenho. Em relação à espiritualidade, daria um 6 as pessoas que tomam decisões baseadas na Bíblia. Casamento, 2. Normalmente procura a mãe. Mãe, o Zezinho é terrível. Você acha que a mãe vai tomar que partido? O seu, pode ter certeza. E outra coisa, a mãe nunca mais vai perdoar o Zezinho, mas você vai. Terceiro, em relação à família, 7, mais ou menos. Trabalho, 3. Ninguém imagina que a Bíblia tem, ou Deus tem alguma coisa a dizer em relação ao trabalho, mas tem. E tem muito a dizer a respeito de tudo isso. Agora, queridos, se nós tomamos as decisões do nosso casamento baseado em qualquer outra fonte que não seja a palavra de Deus, nós estamos em grandes problemas. É como a história daquela moça que sempre fazia peixe para o marido sem rabo. E ele perguntou, mas por quê? Ela falou, porque minha mãe sempre fez sem rabo. E deve ter uma razão especial. Um dia, a doce, santa, amada, sogra, a minha está inclusive no recinto, foi fazer uma visita, e aí ele perguntou, dona fulana, por que a senhora sempre fez peixe sem rabo? Ela falou, a frigideira era pequena em casa, eu cortava para poder caber. Veja, a corrente psicocultural, aquelas coisas que você vai fazendo porque acha que será que é essa a razão? Talvez você não saiba a razão. E nós temos esse terrível engano de achar, meu pai sempre fez assim, minha mãe sempre fez assim. E quem disse que eles estavam fazendo certo? Talvez não estivessem. Talvez eles estivessem tentando fazer o melhor. Porque pense a respeito de você mesmo. Um dia você era só um jovenzinho andando por aí, conheceu uma moça bonita e se casou. Aí agora você sabe tudo de casamento, você é marido, ela é esposa. Dali a pouco vocês tiveram filhos. E agora você sabe tudo de ser pai, de ser mãe. Será? Não é verdade, queridos. Aí nós começamos a pensar, o que minha mãe faria se estivesse aqui? O que meu pai faria se estivesse aqui? Eu me lembro do Júnior me falou uma coisa outro dia. Ele falou, olha, eu estava em casa, você já viram aquela pulseira, o que Jesus faria? E aí ele disse assim, eu precisava disciplinar minha filha. Eu pensei, o que Julie faria nessa hora? Eu achei super engraçado o que ele disse. Mas enfim, algumas vezes nós fazemos apenas isso. E por favor, não entenda mal, o Júnior é uma pessoa que se dedica muito, estuda muito a palavra de Deus. É que ele é meu irmão 2 vezes. E por isso eu me sinto à vontade de brincar com ele. Se esse é o nosso modelo, nós estamos com grandes problemas. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Amém? Vamos em frente. Despertamento a partir da vida de Davi. Davi, você tem 3 gerações. Você tem Davi na primeira cadeira, você tem Salomão na segunda, você tem Reoboão na terceira.
Indo adiante. Aí como você pode definir isso? Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Eu penso porque Davi é um homem de coração completamente consagrado a Deus. Mas ele era um pecador, sim, como nós somos pecadores. Mas, por exemplo, Saul, que foi um rei, que também pecou, eu não encontro um salmo, uma confissão pública de Saul. Mas Davi pecou, escreveu 2 salmos, que publicamente foram expostos, que por gerações eu e você continuamos lendo aqueles salmos, em que um deles, o 32, que deve ser a continuação do 51, porque não está cronologicamente organizado, diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim. O coração dele era um coração voltado a Deus. Quando ele se viu num grande problema, Deus perguntou: você quer que eu te entregue aos homens ou a mim? Mas ele conhecia tanto a Deus, ele disse: Deus, eu quero me entregar nas tuas mãos. Um coração total. Ele desde menino compunha os seus salmos, cantava ao Senhor. Ele mesmo sendo rei dançou ao ponto de ser chamado de louco pela esposa. Mas ele não estava muito preocupado com a opinião da sociedade, desse ou daquele. Ele queria fazer o que queria fazer para Deus. Já o segundo na cadeira é Salomão. Salomão, você sabe, tem uma história linda. Deus aparece para ele num sonho e pergunta: o que você quer? E todos nós pensamos: vai pedir para ganhar na loto. E ele diz: eu quero sabedoria. A gente, né? Mas aí a história é linda. Você fala: olha que coisa, que virtude ele tem. Ele pediu sabedoria. Mas ele foi um homem de meio coração. Veja, ele construiu um império magnífico, um templo extraordinário. Mas se você ler nas entrelinhas, para fazer aquele templo ele escravizou o seu povo. Ele aumentou os impostos. Ele foi um homem de coração parcial. Ele fez aliança com outros povos, casando-se com tantas mulheres e concubinas. Um homem de meio coração. Então nós chegamos na terceira cadeira, Reoboão, sem coração. Pediram a ele: olha, ameniza os impostos, está muito pesado. Ele disse: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o polegar do meu pai. Eu vou aumentar o imposto. E o reino foi dividido sob a liderança desse homem. Porque na primeira cadeira, queridos, a característica geral é a seguinte: de todos esses que nós citamos, o primeiro, relacionamento é importante. Eu me relaciono com Deus e conheço a Deus. Eu me relaciono com as pessoas. Segundo, os recursos são importantes. O que eu tenho, não o que eu sou. Terceiro, a rebeldia é importante. Estabelecer meu ponto de vista, a minha opinião. Não importa o que Deus diz. Não importa o que diz a palavra de Deus. A primeira cadeira, queridos, é um convite para servirmos a Deus. A segunda é apenas desejar o serviço de Deus. Não é assim? E a terceira cadeira é satisfazer-se a si mesmo, seja como for. Eu já ouvi alguém dizer que é melhor ser um porco satisfeito do que ser um homem insatisfeito. Será verdade? Não. É melhor encontrarmos um lugar na primeira cadeira, servir a Deus. Mas vamos correr aqui porque o meu tempo deve ter estourado já há um tempo, né, Luiz? Já estourou há quanto tempo? 10 minutos? Puxa, você me dá mais 5 para encerrar? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Despertamento a partir dos ensinamentos de Paulo. Vamos lá, Júnior, rapidinho. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E aí você tem 3 cadeiras. Você tem a cadeira espiritual, você tem a cadeira carnal e você tem a cadeira natural. No texto grego, você tem a seguinte palavra. Você tem aqueles que são psíquicos, que andam de acordo com a alma. Você tem aqueles que são sárquicos, que andam de acordo com a carne. A ideia é a seguinte: o sárquico é o homem que anda de acordo com seus impulsos, os seus impulsos físicos. Você está no trânsito, alguém fecha o seu carro, teu sangue ferve. Você desce do carro, já com um macaco na mão. Ele diz: você conhece a Jesus? Ele diz: não, melhor conhecer porque você vai ver ele daqui a pouco. Você está reagindo ali
carnalmente. Então você é sárquicos. Se alguém te incomoda, você reage, você responde porque o teu sangue ferveu. Você vê uma mulher bonita, você não consegue tirar o olho dela, você fica babando em torno dela, porque você vive em função dos seus impulsos. Você é sárquico. E já o psíquico, ele age de acordo meramente com as suas emoções. Mas o homem espiritual age de acordo com as escrituras e de acordo com a palavra de Deus. Que cadeira você está sentado? Que cadeira eu estou sentado? Eu tenho que dizer que, como numa brincadeira de escola, às vezes eu mudo de cadeira. Às vezes eu devia estar naquela cadeira, aquela que é espiritual. Mas eu corro e me sento naquela que é carnal. E brigo num shopping center por causa do estacionamento. Eu já confessei na minha igreja que eu fui um dia no shopping center, estava tentando pegar uma vaga, fulano veio com a caminhonete e entrou na minha frente. Ah, meu sangue português ferveu. Aliás, eu sou neto de português, não de japonês. Tarrataca não tem nada de japonês, embora eu goste muito dos japoneses. Desci do carro, fui lá na janela dele. Não disse nenhum palavrão porque eu sou crente. Mas eu perguntei, você conhece a Jesus? E tiver um bate-boca. Aí quando eu saí dali, queridos, eu senti que eu entristeci tanto a Deus e desapontei tanto. Eu pensei, ele vai visitar a igreja qualquer dia, vai me ver lá na frente. Então, no caminho mesmo, eu vi o homem indo com a esposa dele de mão dada. Aí eu comecei a correr na direção dele. Falei, ei, correndo. Aí ele começou a correr com ela também. Eu falei, não, espera. Aí finalmente ele parou, eu cheguei nele e falei, olha, eu vim aqui te pedir perdão. O que eu fiz não está certo. Discuti com você por causa de uma vaga de estacionamento, me perdoe. E aí conversei com ele e nós nos perdoamos, quase nos abraçamos, foi uma cena bonita de se ver. Aí eu mudei de cadeira, perceberam? Vamos em frente. Despertamento a partir das palavras de Cristo, e Luiz, eu prometo que eu encerro aqui, querido. Jesus disse à igreja, no capítulo 3 de Apocalipse, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, partirei da minha boca. Primeira cadeira, me ajudem aqui, primeira cadeira, a segunda, terceira, fria. Óbvio, queridos, que a ideia aqui é que nós estejamos na primeira cadeira. A cadeira do compromisso, do relacionamento, a cadeira quente. Vamos em frente, Júnior. Porque Jesus, ele diz que a relação que ele tem é essa, de repreender os que ele ama, mas por outro lado ele diz que está à porta batendo para que alguém o convide. Então veja, se a primeira cadeira significa um relacionamento intenso com Cristo, a segunda cadeira significa um relacionamento comprometido, não no sentido positivo, mas negativo. E a terceira cadeira significa que ele está do lado de fora, batendo na porta para entrar, para fazer parte da vida dessa pessoa. Vamos adiante, Júnior. Então, quando nós chegamos no fim dessa mensagem, queridos, a resposta que eu e você, que nós precisamos dar é a seguinte: se nós estamos na primeira cadeira, se desejamos viver ali, em compromisso, em relacionamento com Deus, em conhecer a Deus e ser conhecido de Deus, nós precisamos rededicar nossas vidas, dizer, Deus, eu quero continuar nessa cadeira. Mas se nós estivermos na segunda cadeira, na cadeira da mornidão, se estivermos na segunda cadeira em que recursos são mais importantes que relacionamentos, em que apenas metade do nosso coração é dedicado a Deus, então é dia de arrepender, de dizer, Deus, eu quero ir para a primeira cadeira. E se nós estivermos na terceira, não, eu não conheço a Deus, nunca conheci, eu conheço religião. Então hoje é o dia da gente dizer, eu quero conhecer a Cristo, eu quero viver com Cristo. Amém? Essas respostas são respostas tão pessoais e individuais, que apenas nós podemos fazer solitariamente e na solitude dos nossos corações.